Sejam bem-vindos a um novo episódio, um episódio muito importante do nosso podcast. Na verdade, a gente está passando isso como se fosse um filme, né? Várias coisas ao mesmo tempo, mas em separado, para a gente conhecer cada coisa que a gente está falando sobre ela. Eu e a Jana estamos aqui, voltamos para a gente falar de traços de personalidade. Mentira, traços de caráter. Né? De personalidade é outra coisa, mas é traços de... Exatamente. E esses traços de caráter têm uns nomes engraçadinhos, igual a gente estava falando ali, mas isso não quer dizer que são patologias. Quer dizer que são nomes inventados pelos que estudaram. Os cientistas lá, né, deles que disseram, vamos acatar o que eles deixaram e tá tudo certo. Exatamente. Mais uma vez, minha convidada aqui, sempre bonita, sempre elegante. Eu não sei o que acontece, esse povo anda cheio de roupa. Eu ando quase pelado aqui. Vocês estão do Sul, né? Meu Deus! Exatamente 9 graus aqui no Rio Grande do Sul nesse momento. Caraca. Exatamente. Conforme prometido na aula anterior, eu vim com o meu brochezinho, não sei se dá para vocês verem. O chamado é assim, a gente tem que fazer jus ao que a gente estuda. Eu vou fazer um inferninho na vida das pessoas, porque eu gosto muito, sabe? Uhum. Eu vou colocar aqui a minha... A tua lamparina. Porque a gente precisa trazer clareza. Esse é o nosso objetivo aqui no nosso podcast. A gente quer trazer clareza para as pessoas. Para aquelas que têm aquela sede, aquele desejo de se conhecer, de mudar, de prosperar, de enriquecer, de embelezar, de tudo. Ô, Jana, eu não sei se você sabe, mas quando nós fomos no chamado, nós encontramos muitas coisas, né? E dentro dessas coisas nós trouxemos um baralho. Você teve oportunidade? Não, porque parece que esse presente que vocês ganharam foram para os anfitriões, e eu ainda não tive, não tive aquele chamado ainda de me inscrever para essa anfitriã. Eu, na realidade, eu sou a secretária da minha anfitriã no meu grupo. Só que esse baralho não foi dado para anfitriões. Não. Não, esse baralho foi vendido para todos nós, para todo mundo. E eu, como curioso demais, né, quero entender que cada coisa, peguei esse baralho e falei, cara, eu quero entender. E esse baralho é para ser usado em casal. Lembrando daquilo que você falou, né, que a gente pode fazer os traços e cruzar os traços do parceiro. Eu falei, eu vou pegar meu baralho, que eu quero mostrar para a Jana, que eu vou usar todos os recursos ao meu favor. Isso baralho aí. Bora lá. Os cruzados, entendeu? E aí, tudo que tiver ao meu favor para me fazer, para me continuar e manter um bom relacionamento com a minha esposa, eu vou usar. E só para ter um adendo ali, o cruzamento das análises, conforme eu falei no nosso encontro anterior, não precisa ser necessariamente somente de casais, tá? Como aqui em casa fizeram, quando eu fiz a formação, fizeram a minha análise. A do meu marido fui eu que fiz, muito a contragosto, né? Mas eu fiz a análise dele. E dos meus filhos, eu paguei uma outra analista na época, porque não é só tu sentar e tu conhecer como é que tu sente, como é que tu pensa, como é que tu age. Porque tu não vai me pagar lá, tu não vai me contratar só para mim te dizer isso, não. Em cima daquilo ali, a gente vai trabalhar uma situação circunstancial e eu vou te dar toda a tua devolutiva de como é que tu funciona. Então, por que eu paguei para os meus filhos? Porque talvez o que eles estavam passando naquele momento tivesse alguma coisa relacionada comigo ou com o pai deles. Então, até nisso a gente tem que ter uma ética. Então, a gente fez, eles tiveram uma conversa com outra analista na época. Então, eu tenho um programa que faz esse cruzamento, então eu cruzei a minha análise com a do meu marido, cruzei a minha análise com um dos meus filhos, né, com cada um deles, e confesso, assim, que tivemos bons resultados, porque a gente aprendeu a entender. E é tanto que a gente muitas vezes brinca quando meu filho faz alguma coisa, a minha filha é para mim assim, pronto, já trouxe o psicopata dele para o recurso. Porque pensa num adolescente que gosta de te fazer uma chantagem, de conseguir alguma coisa. Eu te dou isso se tu me der aquilo.
É mesmo? Ele gosta de usar os recursos a favor Usa. dele? Sem ele saber, ele usa, porque ele não quis estudar, mas hoje eu entendo hoje qual é a postura dele, juntando com as loucuras de um adolescente, mas a forma dele se funcionar é nisso. Mas bora lá, que hoje tem muita coisa gostosa, né, Alessandro, que a gente quer trazer para o nosso público. Pois é. E aí é continuar aquilo que a gente estava fazendo, né? Hoje a gente vai falar de um traço que é muito legal, que é o rígido, né? Não, mas Não, o teu rígido em particular tá cara, querendo pular a ordem. Não, hoje eu, nós vamos para o masoca, nosso querido e amado masoquista. eu adoro fazer essas confusões, porque eu quero ver se as pessoas estão prestando atenção no que a gente está falando. Por que a gente está seguindo a ordem, né, Alessandro? Porque é a ordem do desenvolvimento do corpo do ser humano. Então não tem o porquê a gente fazer essa bagunça toda, né? Então a gente já passou ali pela gestação, que foi do esquizoide, de lá nós pulamos para a parte da amamentação, ali da oralidade, fizemos o encontro do psicopata, que foi da interação com o exterior, né, com outras pessoas além da mãe, e agora a gente vai para o nosso masoca, e por fim a gente encerra com o rígido, que O, termina lá na maso- sexualidade. o masoca é o masoquista, né? Um masoquista. É que de vez em quando eu até falo assim para dar uma suavizada no nome, porque quem não conhece se assusta um pouco, né? Não, mas vamos deixar masoquista, porque masoquista, se a gente trouxer para os traços, né, de personalidade, né? Exatamente. Masoquista é o cara é muito doido, né? É o completamente doido. Mas não vamos usar a loucura aqui, não. Nós vamos usar aqui os traços de caráter diverso. Eita! Traço de caráter, tá certo? Nós vamos usar os traços de caráter aqui mesmo e continuar falando deles com muita clareza, mostrar para as pessoas que eles funcionam e mostrar para as pessoas que elas precisam entender o formato de cada um e como cada um vai funcionar na vida dela. E eu lembro que você fala o tempo todo isso faz muito sentido para mim agora, tá? É agora, tá? Não é antes da gente conversar isso, não. É que cada um deles tem um recurso, e cada Exatamente. um tem uma dor, né? E quando eles usam o recurso, eles vão longe, né? Muito longe, A dor, muito e na longe. dor eles travam, né? Travam. Todo traço que tiver no recurso e na dor, eles travam. E o nosso querido masoca, lembrando que não é uma patologia, né? A gente vai trazer, eu vou dar uma pincelada com vocês ali no formato de como ele funciona, e a gente está abordando, eu e o Alessandro, com o olhar do modo de funcionar para dentro das organizações, o quanto é importante e lucrativo, vamos usar essa palavra, né? Para dentro de uma organização entender que aquilo é benéfico para dentro da empresa. Não só para quem contrata, mas para quem é contratado também. Então, a força do masoca, ele tem aquela força de suportar, né? Então, ela é aquela pessoa, literalmente, com o rosto quadrado, para as pessoas entenderem, né? Lembrando que a gente tem os 5 traços em todo o nosso corpo, perfeito? E do masoca, ele é o corpo quadrado, o rosto quadrado, o corpo quadrado, o bumbum achatado, as pernas parecem uma tora, que é tipo perna, joelho e perna, parece que é a mesma coisa. Então, quando tem isso muito evidente no corpo da pessoa, significa que esse traço ele está mais evidente, mais forte, a porcentagem é mais alta. Então, essa é a trajetória ali do nosso querido masoca, que o nosso nada mais é que o nosso masoquista. Legal demais. Jana, pensando nisso, a gente vai voltar a falar sobre o recurso de cada um, né? Ou a característica de cada um, para a gente estar conduzindo ele para dentro do corporativo. Mostrar para as pessoas que, por exemplo, um RH pode usar o recurso de contratação, o próprio empreendedor, o próprio empresário, né? Dependendo da vaga que ele está usando, ele entender o formato dessa pessoa em si, né? Já de cara olhar ali e falar, olha, essa pessoa tem esses traços, né? De acordo com o que eu estou visualizando, mas a análise ela deve ser feita por um profissional.
Exatamente. gabaritado, atualizado, né, que pode dar 100% de certeza sobre o que está falando, porque os traços, eles podem, não confundir, mas ele, na verdade, eles são percentuais, né? Exatamente. Quanto mais alto o percentual daquele traço, mais evidente e mais latente vai ser a dor e o recurso daquela pessoa. Então, as áreas ali que tu me perguntou, que o masoquista, ele pode trabalhar, lembrando que tu pode trabalhar em qualquer área que tu quiser. Mas a área que ele vai dar mais de si, que vai ter uma produtividade maior, que tu vai conseguir exigir mais daquele teu funcionário, são aquelas áreas que exigem esforço, atenção e repetição. Entendeu? Então, assim, porque o masoca, o nosso masoquista, ele gosta de foco e organização. Que nem assim, ó, da mesma forma que o nosso esquizoide, que foi lá o nosso primeiro traço, uma das necessidades que ele tem é de ficar sozinho por um tempo, mas ele precisa ficar sozinho porque ele precisa criar. O masoca, ele precisa de um tempo sozinho para poder organizar a vida dele. Que Então, legal. então assim, ó, são ações simples que tu pode fazer para aquele traço, e dependendo da situação que tu está passando, é ter um tempo só para ti. Então, ele gosta daquele método e a força do trabalho que exige dificuldade, entendeu? Então, assim, tu quer ter resultados com essa pessoa, com esse perfil, é isso. Então, assim, nunca tu coloca para improvisar. Tu quer ver tu contratar uma pessoa com traço masoca alto para subir num palco e improvisar de última hora. Esquece que tu não vai conseguir nada daquela pessoa, porque ela vai travar e vai fazer tudo errado, e a culpa vai ser sua, de quem mandou botar ele lá, né? E especialmente se tu for essa pessoa. Então, exigir que ele seja improvisador e que ele seja rápido, esquece. Depois a gente vai falar um pouquinho melhor da rígida no nosso próximo episódio, porque a rígida ou o rígido, ele é um traço executor, só que ele é um traço executor rápido. E o masoca, ele é um traço executor lento. Lembra que eu falei ali no outro episódio que posso trazer alguns exemplos, principalmente do meu marido, porque ele é bastante masoca. Que nem um exemplo assim, ó, para trabalho da empresa, eu disse para o meu marido, tu tá exatamente na profissão correta. Porque tu trabalha com uma empresa de manutenção, tu tá conseguindo usar o teu psicopata ali porque tu é líder de setor, mas a coisa do braçal, da força, de organização, tá certo onde tu tá. Em contrapartida, nesse lugar, ele atua muito bem com o rígido dele. Ele junta a porcentagem do masoca com o rígido e mete ficha no serviço dele. Em compensação, vamos pegar um exemplo, na alimentação, ele é o primeiro a se servir, o último a sair da mesa. Que legal. Direitinho, porque ele é assim. Tu vê até o jeito, o Alessandro, é muito incrível. Tu consegue perceber o formato da pessoa de funcionar até pela forma como ele serve o prato de comida. Jana, do traço, né, do masoquista, e você trouxe algumas características dele, né? Tem alguém conhecido nosso, da própria aliança, ou tem alguém conhecido, né, do público em geral, que a gente pode mostrar ou apontar que essa pessoa é masoquista, essa pessoa tem esses traços maiores? Uma pessoa que eu olhei a grosso modo ali, eu não vou dizer como traço principal da aliança, seria o nosso Renato Torres, como a gente já conversou num nosso vídeo anterior. Eu nunca sei o nome daquele ator que eu acho o incrível americano, que ele é muito masoca, que fez aquele filme que ele dançava tango e ele era cego. Foi o primeiro filme dele que eu me lembro. Eu não vou me lembrar o nome dele agora. Mas ele é um ator já é mais idoso, assim. E a nossa... Eu não gosto muito de botar, digamos, mas a gente não está falando de partido político, né? Mas a nossa ex-presidente, a Dilma Rousseff, também tem bastante masoca. Lembra daquele desenho do Up, que era que é a casinha dos balões, que o velhinho Sim. botou? Aquele velhinho, ele é masoca no talo, porque ele é todo quadradinho. Então, Ah, são legal. exemplos que a gente pode trazer que são deles, assim. Eu vou procurar depois o nome. Eu tô com uma foto dele, inclusive, aqui, mas eu não vou me lembrar do nome dele. Mas eu vou procurar na internet, depois a gente volta a falar sobre isso, sobre
exemplos para a gente poder trazer. Mas voltando ali para o nosso masoca, que eu falei, né, que ele são características incríveis, ele é um traço que ele trabalha muito com algo com repetição, né, não gosta de improviso, é um traço que ele tranca, ele empaca no meio do caminho, ele não vai, se tiver que improvisar de última hora, abrir, se expor para as pessoas só quando ele tem absoluta certeza que ele não vai fazer nada de errado e não vai ser julgado, porque a dor desse traço é a dor da humilhação. Ele, na época que eu fiz a formação, o Elton atualizou as dores de 2 traços, tá? Que foi a dor do masoca e do rígido. O rígido ele não expôs pra gente depois, porque eu acho que depois foi quando teve aquele processo ali de ele migrar do corpo explica para aliança divergente. Então, primeiramente, a dor do masoca seria a dor da humilhação, mas depois ele acrescentou que seria a dor do desapontamento e desagradar o outro e a si mesmo, porque ele foi um traço que ele se desenvolveu muito forte na parte do desfraude. Então, a grosso modo, para vocês entenderem, se o desfraude daquela criança foi algo traumatizante, o corpo vai desenvolver aquele traço muito maior no corpo daquela criança. E se for um desfraude mais light, mais de boa, não tanto, né? Por mais que tu desfraude hoje crianças mais cedo do que o normal. Porque o que acontece? O masoquista, ele tá se desenvolvendo ali mais ou menos a partir dos 3 anos, tá? Os meus 2 filhos eu desfraudei com 1 ano e meio. Então, tu imagina, eu desfraudei 50% antes do tempo correto pela ciência para desfraudar uma criança. Só que não foi traumatizante. Por que não foi traumatizante? Porque eu entendi que o processo daquela criança ia ser mais demorado. Porque nessa idade ali, o ser humano, o corpo do ser humano, ele não tem controle sobre o esfíncter. Então, ele não consegue segurar, né, as necessidades ali para fazer. E como isso faz muito sentido, eu tenho uma grande amiga minha, que com filhos adultos, hoje ela inclusive ela é vó, e a filha dela mais velha é muito masoca, muito, mas muito mesmo, assim, ela é no talo. E um dia eu nem perguntei, ela casualmente, ela me contou que ela desfraudou a menina dela com 1 ano de idade, e que ela disse que na primeira vez que que ela tirou a fralda e a menina fez xixi nas fraldas, na calcinha, no caso, na roupa, ela deu 3 palmadas muito forte, depois daquele dia a menina nunca mais fez. Então, assim, aquilo foi impactante, porque aquela criança não sabia o porquê que ela estava apanhando. Para a mãe, sim. Então, assim, não estou julgando jamais a forma como ela educou as filhas dela, e não estou julgando ninguém aqui na forma como os pais fazem isso com seus filhos. Mas eu trouxe esse exemplo para a pessoa entender o porquê que o formato é mais impactante, porque esse traço ele se forma na parte do desfraude. E algo muito incrível, assim, do masoca, do nosso masoquista, que ele é uma pessoa extremamente confiável quando ele está no recurso. Confiável, eu digo em todos os sentidos, tá? Porque se tu chegar para uma pessoa assim, ó, eu vou te contar uma coisa, tu não conta para ninguém, não conta mesmo, tá? Ele é uma pessoa de extremamente confiável para guardar segredos. Então, assim, ó, tu quer uma pessoa dentro da tua empresa, da tua organização, que execute métodos que não sejam rápidos, mas que tu quer que seja com maestria, com organização, com processos que tenham repetições. Pega pessoas aí com o corpo quadradinho que parece um tijolo. Vai executar mais lento, mas vai executar com maestria, com qualidade e que não tem problema nenhum. Então, é uma pessoa que, para ele, contar coisas mais particulares dele, só se ele tiver muita confiança e entender que aquilo não vai desagradar e não vai desapontar outra pessoa. Lembra aquilo que nós conversamos nos bastidores? A gente muitas vezes, o fulano não conta nada para o marido ou para a esposa, eu acho que eu estou mentindo. Não, tu tá popando porque tu não quer desagradar e desapontar aquela pessoa, porque tu ama aquela pessoa. Então, muitas vezes tu prefere guardar aquilo para si. Entendi. Tu acha que tu vai dar conta. Então, por isso que são pessoas que literalmente, até o masoca, ele é um que a gente consegue identificar
Ele é o único traço que o único não, que depois tem o rígido, do formato da pele, ele é mais áspera, ele é mais grossa, porque ele literalmente é aquele rolo compressor, ele aguenta problema de sogra, de mãe, de cunhado, de não sei quem da empresa, e ele vai engolindo, e ele vai ficando cada vez maior, só que daí quando estoura, ele é um rolo compressor. Ele é um rolo compressor. Então, por isso que eu digo, todos os traços são incríveis no recurso. Então, é um excelente pedido aí para determinados setores. Lembrando que nós estamos falando de traços que eles podem ser usados numa avaliação empresarial, numa avaliação de RH, e numa avaliação onde o cara já tem a sua, na verdade, a vaga destinada, né? Então, para aquela vaga, eu preciso daquela pessoa, que ela vai fazer esse tipo de serviço. Então, quando a gente já sabe o que é a vaga, a gente já consegue indicar um profissional com um perfil. Exatamente. Ele é se tu precisar de uma pessoa para uma vaga que vai precisar lidar diretamente com pessoas e precisar dizer não, não contrata. Porque o masoquista ele tem muita dificuldade de dizer não. Por isso que ele suporta. Ele, de todos os traços, ele é o que mais se adapta a situações ruins. Entendi. Entendeu? Então, para liderar também ele não é bom. Ele é um excelente executor. É um excelente executor. Então, assim, é aquela pessoa que já se levanta de manhã, se ele está no recurso, ele já sabe tudinho o que vai fazer durante o dia. E para ele mudar aquela rota, ele tem que ter uma outra organização, porque se inventar de mudar de última hora, o bicho pega. A pessoa se desestabiliza. Um exemplo muito simples para tu dizer, né? Eu não vou nem dizer dentro de uma organização. Tu pega uma pessoa muito masoca, vou pegar um exemplo do meu marido, vamos voltar hoje, eu vou tirar o meu marido para Cristo. Vamos viajar, então a gente já sabe que a gente vai viajar, que a gente vai para tal lugar, a gente já tem todo o cronograma. Se eu inventar no meio do caminho de mudar, ele até vai porque ele ama muito a mulher dele. Mas por dentro, ele desregula todo porque ele já tem toda aquela organização. E naquela organização na cabeça dele, se der alguma M no meio do caminho, ele já sabe como ele vai resolver. E se eu desorganizei a organização dele, se acontecer um imprevisto com algo que ele não consiga dar conta, ele já se desestabiliza todo. Então, são por mais coisas simples que seja. É a mesma coisa tu contratar um funcionário que ele tem a mesa organizada, ele tem as pastas guardadas no lugar, alguém vai lá, invade o espaço dele, muda tudo. Pronto, acabou. Que coisa. Mas não manda liderar, ele não é muito bom para liderar, porque ele não gosta muito de dizer não para as pessoas, entendeu? E muitas vezes o não dele, em vez de ele dizer eu não quero, eu digo eu não posso. Daí ele inventa algo para não desagradar aquela pessoa, para dizer um não bonitinho. E não dá certo, né? E você falou comigo que eu tenho traços de masoquista. No teu rosto tem bastante. E como é que você analisou isso em mim, sabendo que eu sou esse cara? Completo coração, não sei falar muitos. Abraça todo mundo. Sou executor porque eu quero que a coisa funcione. E tu imagina assim, ó, tu tem só no teu rosto, eu peguei os traços principais que eu achei que foi o masoca e o rígido. Ambos são executores. Só que o masoca ele executa devagar e o rígido executa rápido. Algumas situações da tua vida, tu vai executar devagar. Foi o que eu citei, meu marido senta, ele é o último a comer. Ele é o último a sair da mesa, ele é o primeiro a sentar e o último a comer. Só que ele é um rolo compressor em agilidade para fazer o serviço dele lá no trabalho dele. Então, daqui a pouco, em alguns ambientes da tua vida, é a tua rígida que vai entrar na frente do teu masoca, que foi o que tu fez, tu tá querendo trazer a rígida para ser explicada lá no segundo e terceiro episódio. Não, ele é a última. Sabe por quê? Porque o teu lado rígido quer aparecer. Não, me mostra como é que eu sou, que eu sou aqui, eu tô aparecendo. Que ela é o traço que gosta de aparecer. No masoca, não. Eu acho isso tão fantástico que eu trago. Você vai falando e eu vou imaginando as coisas em outros lugares, em outros ambientes. Aquele desenho Divergente,
ele tem similaridade Tu com diz o Divertidamente, aquele dos bonequinhos? É isso. Divertidamente, que é aquele que mostra. Ali, para te ter uma ideia, o medo é o nosso esquizoide, tá? Aquela que chora, que é a azulzinha, que é a tristeza, é a nossa oral. Porque a oral, quando tá na dor, ela quase morre chorando. Chora até se o mosquito foi morto, né? A nojinho, que é aquela nossa bonequinha verde, é a nossa rígida. A raiva é o nosso masoca. E a alegria é o nosso psicopata. Se tu olhar o presentação do corpo, é tudo igual, é tudo. É uma ampulhetinha, é a redondinha, é o tijolinho, é o magricelinho. Caraca, Então, ali foi, na realidade, ele foi baseado em cima disso. Depois, é óbvio, veio a segunda versão do filme e eles trouxeram mais algumas emoções. Daí foram as emoções, outros tipos de emoções, mas que não está relacionado a nenhum desses traços. então as outras emoções não se relacionam a outros traços. Não, porque nós temos 5 traços, que é o que foi, pelo menos, se existe, a ciência não, até onde eu sei, a ciência não nos mostrou, mas baseado em cima do que o Freud fez lá no início, que ele estudou, né, que ele foi curioso e pensou, para aí, por que as pessoas são diferentes? O que tem aqui? Daí ele foi trabalhando em cima do formato do corpo. Que na Cara, época, provavelmente, ser como era louco, né? Mas hoje faz muito sentido. E faz muito sentido porque, dependendo dos lugares que eu vou, assim, que tem gente que não gosta muito, assim, de ser analisado, eu já fui chamada de bruxa uma vez. Tu é evidente, tu é bruxa, sabe? Uma vez eu me lembro de um evento que eu fiz, a gente tinha contratado essas pessoas para divertirem a festa, e no final da festa a gente estava desmontando o salão, aquela coisa toda, e o rapaz sentou do meu lado. Eu disse, olha, tu pensa... Só que eu não disse os nomes dos traços, porque as pessoas se assustam, né? Eu disse, olha, tu é assim que tu pensa assim, tu cruza assim. Daí ele olhou. A outra dava risada, a mulher, a colega dele de trabalho. Meu, ele é bruxo, ela te identificou, e eu nunca tinha visto ele mais lindo na minha vida. eu acho isso fantástico, porque a gente tem um pouquinho de cada, igual você falou, né? Exatamente. Só que quando a gente identifica na gente aquilo que é maior, é desesperador para quem não conhece. Porque você Exato. fala, cara, eu sou tudo isso, e de onde vocês tiraram essas coisas? Como é que você me conhece tanto sem. Precisar abrir a boca, né? E a gente. Existe uma série, eu não lembro o nome dela, gente, mas eu vou pegar isso e no próximo encontro eu vou te falar sobre ela. Tem um cara que ele faz a leitura dos traços de caráter, agora que eu estou lembrando, das pessoas. Não é o Mentalista, né? Que Não, ele não. analisa, adora aquela série. Não, Já não baixei, é. Mas inclusive. esse cara tipo assim, é uma série do FBI, e aí esse cara é uma série até. Ah, eu acho que eu sei. Eu não consegui assistir ela ainda. Eu acho incrível. Ele analisa os presos, né? Pô, esse cara é Exatamente, ele muito analisa bom. serial killer, como os caras funcionam. E ele usa muito esses traços mesmo para identificar as pessoas, qual é o comportamento desse cara a partir do que ele está vendo sobre rosto, sobre comportamento. E quando a gente traz isso para entender o outro, né? Até nos nossos relacionamentos a gente consegue fazer com que a coisa fique boa para um e para o outro, né? Você falou muito bem Exatamente. do seu marido, né? Você fala, cara, hoje eu sei do que meu marido precisa. Sei. Hoje eu Eu sei. sei como é que foi o dia dele, de acordo com a forma que ele entra caminhando no portão de casa. Quando eu vejo que o bicho pegou, eu só digo para os meus filhos, hoje eles são grandes, mas a gente está sempre junto, né? Eu digo assim, ó, vazem da visão do pai de vocês. Daí, tipo assim, ele chega montado num trator mais quieto, porque o Mazoca ele não explode, para explodir tem que estar, né? O vulcão tem que estar em erupção. E daí eu deixo ele calmo, tipo assim, eu dou espaço para ele, ele vem, não fala, porque eu sou muito oral. Daí tu imagina assim, ó, eu blá 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 nos ouvidos dele. Tinha dias que eu acho que tinha vontade de me matar. Então, assim, eu aprendi a dar espaço para ele. E depois que eu vejo que ele se acalmou, daí ele vem, conversa, ele vem. Gente, dá tudo certo. Até a forma como eu me comunicar. Quando eu preciso resolver um problema, sabe para onde é que eu vou? WhatsApp. Eu vou lá, como boa oral que sou, guspo tudo que preciso falar
E eu só digo assim para ele, absorve aí, depois tu me responde. Gente, você não tem noção que isso é assim, ó. É uma das ações aí para os casais orais e masoca, como dá muito certo. Caraca, a gente precisa, pessoal, é o seguinte, nós precisamos aprender um pouco mais como a gente trata os nossos pares, como a gente trata as pessoas. A gente faz muito bem isso na Aliança Divergente, né? A gente aprende muitas outras coisas, né, a respeito disso. E a gente, na Aliança Divergente, a gente tem uma coisa que eu acho muito legal na Aliança, que é a gente planejar. Fazer um plano de onde a gente quer chegar. Porque você falou que cada traço desse tem um comportamento e que alguns deles, ou um deles em específico, gosta muito de sonhar. Exatamente. E esse que gosta muito de sonhar, ele vai realizar mais rápido, através de um planejamento? Vai. É que assim, ó, lembra que a gente fala, todo mundo tem os 5 e alguns com pico mais alto. Aham. Quando tu te conhece, tu imagina assim, ó, um cria, o outro acolhe, o outro lidera, o outro organiza, o outro é competitivo. Isso tudo tá na tua cabeça. Daí tu imagina que tu quer determinada coisa, é como se tu fosse o Alessandro sentar com os 5 bonequinhos dele na frente. Gente, a gente vai querer tal coisa. O que a gente vai fazer? Tu vai começar a usar o recurso de cada um deles. Um exemplo, assim, ó, o Alessandro resolveu que ele quer fazer uma surpresa para a esposa dele, ele quer viajar. Só que o Alessandro ele não sabe para onde é que ele vai viajar. Ele vai sentar com 5 bonequinhos deles e vai dizer assim, ó, Alessandro Esquizoide, imagina com tudo que tu já conhece da gente, traz pra gente um lugar, imagina, cria um roteiro, cria algum lugar, se tu não quiser criar o roteiro, cria algo legal que tu acha que eu e a Samantha vamos gostar. Daí tu vai sentar com o teu oral e dizer assim, ó, oral do Alessandro, vamos a imaginar, depois que a gente trouxer a ideia do esquizoide, vamos imaginar a comida que tem lá, daí tu começa a imaginar, já tô até fechando os olhos, a comida que tem lá, o cheiro que tem lá, sei lá, é muito calor, sei lá, é muito frio, imagina a textura da areia, o lençol que é lisinho do hotel, daí tu já fica imaginando. Daí tu vai chamar o teu psicopata e vai dizer assim, vamos lá, psicopata, o que a gente pode fazer para a gente se alinhar? Vamos ver o que tem de positivo aí, vamos liderar esses outros 4 traços aqui para a gente fazer o que tá certo. Vai, se senta com o teu mazoca. Mazoca, tu é o da organização. Como é que a gente pode planejar? Ó, a gente vai guardar tanto de dinheiro por mês, a gente vai... daí tu vai fazendo a tua organização na tua cabeça. Ou escreve também. De quando tu chegar lá com o teu rígido, daí eu vou te ensinar depois que amanhã nós vamos falar dele. Entendeu? Então, assim, ó, gente, assim, ó, é conversa com os teus traços e acordo que tu vai fazer com cada um deles. Cara, que amanhã me lembra que eu comecei a falar lá do oral, como é que eu faço com a minha rígida quando eu preciso ir para academia. Correto? Me lembra que eu posso me esquecer. Não vou dizer hoje, porque hoje nós estamos falando do mazoca, não vamos invadir o espaço dele. peraí. Que eu falei, né, que quando eu quero ir para academia, eu sossego o facho da minha oral, dos meus 40% da minha oralidade, e dou uma conversada com a minha rígida. Cara, mas você falou um negócio, faz muito sentido assim. Quando a gente conhece os traços, a gente começa a conversar entre eles e a gente acaba tendo mais recurso, né? Até para resolver os problemas. Vamos trazer isso para dentro das organizações. Vamos supor que uma vez por semana tu precisa te reunir com a tua equipe, indiferente se tu é o liderado ou se tu é o líder, é isso, né? Aquela coisa toda. Beleza. Então, assim, ó, tu já sabe que aquela semana tu vai falar o X assunto, porque ninguém vai para uma reunião sem saber o que será discutido, né? A não ser que tu esteja indo para ser demitido, mas tudo bem, para ser discutido. Então, assim, ó, já começa a te imaginar, ó, Alessandro, vamos pegar o teu exemplo, tu não tem uma empresa, muitas vezes tu não precisa ali te reunir com os teus liderados, com os teus liderados, tem que pensar o seguinte, olha, hoje eu preciso falar com o fulano de tal, ele faz determinada função dentro da empresa. A mesma forma que tu vai abordar ele, por mais que tu vai abordar ele no particular ou no grande grupo,
tu não pode usar o mesmo tipo de abordagem para o teu outro liderado, sendo que daqui a pouco ele funciona de uma determinada maneira. Uma forma que tu vai estimular uma rígida, tu não pode estimular uma zoca, que não vai dar certo. Eu não posso trazer, ou seja, se eu estiver numa reunião com todos eles, eu não posso trazer uma única emoção. Não. Ou um único sentido de resultado para cada pessoa dessa. O ideal é que eu Exatamente. traga os números, que eu fale tudo bonitinho, bacaninha, mas para cada uma dessas pessoas eu fale em particular, ou dentro dessa reunião eu traga características dentro do que eu quero falar para cada uma dessas pessoas. Isso. Vamos pegar um exemplo agora que o meu esquizoide, que eu sei que foi o meu esquizoide que me trouxe agora como exemplo para tu entender. O que a maioria das empresas hoje, eu vejo que acontece isso muito em área de produção. O que eles fazem para estimular o funcionário a não faltar? Quem não tiver nenhuma falta dentro dos 30 dias ganha uma cesta básica, correto? Tem empresas que fazem isso. Quem não faltar dentro dos 30 dias ganha, sei lá, um vale-gás, correto? Quem é que, dentro desse universo do corpo explica ali, dos traços de caracteres, que essa coisa de tu estimular uma pessoa a não faltar com comida vai se estimular mais para não faltar? O esquizoide aqui não é, porque ele come por obrigação. O psicopata vai pensar assim, o que eu vou fazer com essa informação? Isso que não vai fazer eu aparecer, entendeu? A rígida vai dizer assim, ó, não tô nem aí, eu nem preciso comer, mas eu quero ficar magra, eu quero ser bonita. Então, assim, ó, entre os dois ali seria o masoca. Por que o masoca? Porque ele sabe que ele tem a obrigação, na cabeça dele, de trazer o sustento para casa, principalmente se for homem, né? E sabe que aquilo ali vai contribuir para casa. Para oral nem se fala. Comer, né? A gente usa os 5 sentidos. Oba, não vão faltar que vai ter uma comidinha boa. Então, tu imagina, uma forma que a empresa tem de estimular o funcionário a não faltar, a não ser que todos eles estejam um perfil masoca e rígido, masoca e oral como traço principal. Se for para os outros, não vai dar certo. Não vai funcionar. Se tu conseguiu entender, foi o que veio na minha cabeça agora. Então, assim, ó, é a forma de tu estimular, né? Então, assim, ó, agora, a minha irmã agora diz que da empresa dela, eles estão trabalhando sobre o meio ambiente, sobre juntar lá umas tampinhas, aquela coisa toda. Eles botaram prêmios ali. Aquilo ali só vai estimular X pessoas. Se não for, outras não vai. Que gostam até de competições, né? Óbvio! Quem é que gosta mais de aparecer desses 5 traços aí? É o psicopata e o rígido, bota alguma coisa ali de competição e vai ganhar liderança. Mas olha, eu passo a perna em todo mundo que vão na frente. Não. Janaína, depois eu quero fazer, eu não vou nem perguntar por aqui, mas eu quero entender fora, nos bastidores, né, uma coisa que eu quero trazer como construção depois aqui para dentro. Não vou dar spoiler para ninguém, gente, vocês aguardem, espera, mas é um negócio que faz muito sentido para um universo muito grande que a gente vive nele, tá? Então, por isso, e mais um pouco, né, a gente se despede por aqui, e quero que vocês se sintam à vontade, já a partir do próximo, né, para fazerem as suas perguntas, para quem tiver alguma dúvida, né, o próximo episódio nós vamos falar, não vou errar, tá? Nós vamos falar do rígido, Exatamente. tá? Porque eu, como uma pessoa rígida, Diz aqui tu é. não posso errar mais, tá bom? Então, no Não, próximo aí é que tá. O rígido, ele precisa se permitir errar, porque ele é muito rígido, exigente. putz, Amanhã vocês vão saber. amanhã, gente, amanhã nós vamos saber de tudo. Ó, e fique esperto, porque nós vamos fazer uma análise ao vivo, para que vocês entendam como é que tudo funciona, né, na análise, não no comportamento do outro. É como a análise é feita, por que ela é feita, para que ela é feita, para que ela serve. E aí, vocês que são donos de empresa, que querem entender um pouco mais, vocês vão ter ali umas coisas bem legais para vocês descobrirem como fazer isso antes que o caldo entorne, né? Exatamente. Jana, quero te agradecer novamente.
coloque aí alguma consideração que você quer, informe aí aquilo que você deseja. Vamos falar a partir de agora, eu acho que de agora mesmo, quais são os nossos Instagrams, para que as pessoas já possam acompanhar ali. Sim, claro. Eu, nesse momento, até estou usando 2, né? Que é um antigo que eu tinha, acabou dando um problema, mas eu consegui recuperar. Mas o primeiro é Janaína, _ analista corporal. E o segundo é Jana, _ analista corporal. Então, eu estou colocando bastante conteúdo ali, né? Teve uns, assim, que deu problema na conta, eu estou repostando de novo uns vídeos bem antigos, mas tem bastante coisa legal. Podem me perguntar ali se quiser alguma coisa, não tem problema, eu dou um jeitinho ali de responder o mais rápido possível. E eu vou repetir a mesma frase que eu falei, acho que foi no último encontro que a gente teve, que é assim, ó, a tua mente vive cheia de perguntas. E a maioria das respostas o teu corpo tem para te responder. Então, usem e abusem, né, desse conhecimento, e que é incrível. Tá? E é por isso incrível. que o corpo explica? O corpo explica. O corpo explica. Literalmente, o corpo explica. Muito legal. Jana, para quem quiser falar comigo também depois, ou me seguir, né, eu tenho alguns Instagrams, profissionais, inclusive, não uso tanto quanto deveria, mas o meu, que me torna principal para falar com vocês aqui é o Alessandro Divergente, e é o arroba, né, arroba Alessandro Divergente, então, daqui para frente, vocês vão me encontrar ali muito mais, né, falando com a Jana e falando com muitas outras personalidades sobre coisas que são importantes para que você saiba. Exatamente. Não é só você, é para que todos nós saibamos, tá? Certo. Beijo no coração. Beijo. Uma excelente Beijo, semana para vocês. Tchau, tchau.